Será que eu consigo me configurar que nem um personagem do filme? Nossa, que bosta! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de comédia nacional? Hoje a gente vai dar uma retornada na linha histórica do cinema nacional. Talvez, dependendo da sua idade, você vai falar, nossa, eu nunca ouvi falar deste filme. Mas se você conversar com alguém ali que é da geração mais clássica, vai com certeza, se não lembrar do filme, do nome Amácio Mazzaropi. Quer conhecer um pouco mais? Vem comigo! Jeca Tatu, filme nacional de 1959, dirigido por Milton Amaral e protagonizado por Amácio Mazzaropi. O filme conta a história do Jeca Tatu, personagem criado pelo escritor Monteiro Lobato, que é um pequeno produtor rural, preguiçoso, que faz muita cena, pagando de machão, valente, e impondo a imagem de trabalhador, mas na verdade sempre está procurando evitar se envolver em atrito. Esta figura peculiar é marcada pelas calças na altura do umbigo, com as canelas para fora, vivendo no interior de São Paulo. Ele tem uma relação conturbada com dois vizinhos, o italiano Giovanni, que implica com o Jeca, como na última briga entre eles, quando o burro do Jeca entrou na propriedade do italiano e pisoteou toda a sua plantação de alface. Apesar da briga entre os dois, o filho de Giovanni, Marcos, e a filha do Jeca, Marina, tem um flerte, com eles trocando aqueles olhares, tchauzinho de longe. Você entendeu, né? À noite, tainha, vinho e muito E o Jeca também tem problemas com o Vaca Brava, que é um fazendeiro rico, típico ali da região, conhecido por ter grandes propriedades de terra, e também se diz apaixonado por Marina. Mas ela nega os flertes do ricão da região e o Jeca precisa peitar as investidas dele dizendo que vai fazer as vontades de Marina. A situação financeira do Jeca e de sua família não está nada boa, vivendo em uma propriedade simples e com problemas de falta de alimentos. Vale destacar que os agricultores são profissionais que têm uma dinâmica financeira diferente dos profissionais urbanos, já que sua obtenção de renda, dependendo de qual cultivo realizado, pode ser só anual, ou seja, uma vez no ano, quando você tem a colheita do que produziu. O Jeca não está no período de colheita de nada, mas a falta de alimento em sua casa faz com que sua conta no armazém, que já era alta, seja fechada pelo dono. Para conseguir pagar os mantimentos, Jeca precisa fazer um acordo com o dono do armazém que aceita lhe fornecer comida em troca de parte de suas terras como pagamento. Sem alternativa, o Jeca aceita, mas o dono do armazém realiza um acordo com Giovanni, que compra estas terras obtidas pelo dono do armazém e já chega tentando agregá-las como sendo suas. O clima entre ele e o Jeca, que já era ruim, só piora, pois apesar de as terras serem usadas para acertar a dívida com o armazém, Jeca não aceita que Giovanni as obtenha. As desigualdades das propriedades rurais do Jeca, do Vaca Brava e do Giovanni não são exclusividade do filme. O campo brasileiro tem como principal marca a desigualdade de distribuição de terras. Lógico, no meio urbano também elas estão presentes. Mas no campo, nós percebemos ela através da análise da chamada estrutura fundiária. Este é o nome dado para a análise da distribuição de terras, de propriedades rurais, que no caso do Brasil é marcada por ser latifundiária. Fundos em latim é terra. Late significa largo, que no caso é mais interessante aportuguesarmos o termo como grande. Latifúndio, portanto, é o nome dado para grandes porções de terra, propriedades grandes que pertencem a uma única pessoa.
A maior parte do campo brasileiro é composta por latifúndios, ou seja, há muitas terras que são pertencentes a poucos proprietários. São donos de terras que possuem extensas propriedades, enquanto a maioria dos produtores rurais são detentores de terras de dimensões bem mais modestas. Ao ver os dados da tabela, você reparou que eles são medidos em uma sigla que talvez seja estranha para quem não está habituado às medidas utilizadas no meio rural. As terras são medidas em hectare, que equivale a 10 mil metros quadrados de terra. Esta medida é um padrão que você comumente irá ver em tabelas, exercícios de vestibular, mas que não é a única utilizada para a metragem no meio rural brasileiro. E há uma confusão de medidas com o chamado alqueire. Alqueire, na origem do termo, é uma espécie de bolsa, um recipiente para transporte de sementes, de produtos agrícolas em geral, que era utilizado ao ser atado a um animal que realizava o seu transporte, como um burro ou um cavalo. A partir do nome do alqueire, criou-se o hábito de trazer esta lógica de medição também para a metragem de terras agrícolas, pois se calculavam os alqueires como a quantidade de grãos que podiam caber, de produtos secos em geral, dentro deste cesto de transportes. Então o alqueire de metragem de terras tornou-se o tamanho equivalente para se plantar aquela medida de grãos que cabiam dentro do alqueire ou cesto. Um alqueire de terras é o equivalente a 1/4 do volume de grãos que cabiam no cesto de armazenamento. Mas ao longo do Brasil se produziram alqueires, ou cestos, de tamanhos que não tinham exatamente a mesma medida, criando-se o hábito de se identificar a medida de alqueire com particularidades ao longo do Brasil, criando uma grande confusão com relação à medida de terras com este nome, já que os alqueires Brasil afora não tinham o mesmo tamanho. As medidas mais utilizadas e também mais confusas são de alqueires paulista e mineiro. Isso porque, apesar da base referencial do cesto ser a mesma, em São Paulo criou-se o padrão de considerar um alqueire de terras a partir da produção equivalente a 1/4 do volume do cesto. Mas, em Minas Gerais, ao invés de 1/4, padronizou-se como metade do volume que cabia no cesto. Por isso, um alqueire mineiro é o dobro da mesma medida métrica de alqueire em São Paulo. Não entendi nada. Confuso? Bom, agora você já entendeu por que a medida habitual é hectare. É verdade. Mas por que a estrutura rural do Brasil é latifundiária? Não sei. Há um marco histórico que é utilizado como base para se entender a formação desta característica do meio rural brasileiro, que é a Lei de Terras de 1850. A partir desta lei, o molde de acesso à terra se tornou conhecido por todos nós até hoje, que é a partir da compra. Mas se ao longo dos 350 anos anteriores, Portugal não utilizava esta regra, talvez seja interessante a gente contar um pouco de como funcionava. Para se obter terras no Brasil, antes da Lei de Terras, você precisaria de um contato com o governo português, que lhe concederia uma propriedade em troca de torná-la produtiva. A ideia é de que, se produzindo nestas terras, o governo português obteria renda tributando o que for produzido, de cana-de-açúcar, tabaco e outros cultivos realizados nestas terras. Você talvez lembre-se do nome de capitanias hereditárias, que eram assim chamadas porque as terras tornavam-se herança dos filhos dos antigos donatários, nome usado para nominar estes donos de terra. Então, ao longo de todo este período, as terras eram obtidas a partir desta solicitação que o cidadão fazia em troca da produtividade da terra. Mas em 1850, nós estamos gradativamente vendo leis que estão concedendo liberdade e cidadania à população negra, que vivia sob regime de escravidão. A Lei de Terras determina que o acesso a ela não será mais obtido a partir apenas da solicitação e a posterior utilização para fim produtivo, impondo uma regra de acesso via pagamento.
Quem estava saindo do regime de escravidão após ser trabalhado gratuitamente ao longo de toda a sua vida, não tinha dinheiro para conseguir comprar sua própria terra. Então a Lei de Terras é vista como um marco para se entender a estrutura latifundiária do Brasil, pois ela mudou as regras de acesso à terra, de forma que apenas os que já tinham verba e as próprias terras poderiam comprar estas novas propriedades. 1850 parece longe do nosso dia a dia, mas ao pensarmos em escala de tempo de vida humano, porque se pensarmos em história, que é algo muito próximo de nós. Portanto, a repercussão destas ações são nítidas até hoje, já que poucas mudanças aconteceram ao longo destes anos. Para complementar ainda a questão dos latifúndios, podemos destacar a falta de produtividade de boa parte destas terras. Essas terras, além de serem grandes, boa parte delas não é produtiva. Produtiva não confunda com infértil, elas não são utilizadas, elas não têm um uso. Portanto, ficam paradas. Isso vai acabar abrindo precedente para a discussão sobre o assunto reforma agrária, mas este é assunto para um outro vídeo nosso. E aí, você já conhecia este filme? Você gosta de comédia nacional? Você conhece a história, pelo menos parte do cinema brasileiro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Já se inscreveu no canal? Gostou? Compartilha com os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!